Olá, gente! Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial e o nosso tema também muito especial. Nós vamos falar sobre liderança jovem no mercado imobiliário, as tendências do Minha Casa e Minha Vida e também sobre um projeto maravilhoso que é o Smart Cidade 7 Sóis. Solta a vinheta! Bem, pessoal, estamos de volta. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, curtir e apertar o sininho. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, Gabriel de Alcântara. Ele é gerente do canal Imob do grupo MRV & Co, a maior construtora da América Latina. E para nós é uma honra receber Gabriel aqui, um jovem de 28 anos com uma carreira tão excepcional. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, primeiramente, por esse convite de estar aqui. Eu considero ser uma oportunidade de transmitir ao mercado mensagens importantes e gerar impacto aí naqueles que estão assistindo a esse podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sei que esse podcast vai ser assim muito enriquecedor, vai ter um conteúdo que vai falar para jovens que estão desejando talvez entrar no mercado imobiliário, vai falar também para líderes, né? Porque você lidar com lideranças todos os dias, né? Então é importante que você possa compartilhar conosco assim a sua trajetória, um pouco do que você é um rapaz jovem, né? E está numa posição tão importante, certo? Você sempre está lidando com líderes no mercado imobiliário, são donos de imobiliária, coordenadores, supervisores. Eu quero que você fale um pouco da sua trajetória e como foi, né? Assim, qual foi o maior desafio ao você entrar no mercado imobiliário, porque pelo que eu sei, você não era do mercado. Exatamente. Falo sim, sempre que eu sou convidado a falar da minha jornada, da minha trajetória, eu sinto muito orgulho, principalmente por não ter vindo do mercado imobiliário, mas ter o desafio de ter aprendido assim, teoricamente, muito rápido a dinâmica do mercado, apesar dos enormes desafios. Então, eu venho aí do mercado de call center, eu fui supervisor de televendas, então aos 19 anos, eu tive aí a minha primeira experiência com liderança e gestão de pessoas, de um mercado onde também eu ingressei aos 18 como televendedor e fui aí convidado a participar de um processo seletivo para ser supervisor deste mercado do call center. Fiz lá 5 a 6 anos de empresa e decidi experimentar um outro mercado, eu decidi ali que eu precisava de novos desafios. Eu estava numa zona de crescimento, posso dizer, estagnada, não me sentia mais provocado, até porque existe já a questão de dominar aquilo que se faz e não se sentir mais provocado a mais crescimento. Então chegou um momento que eu disse, olha, é o momento de eu virar a chave e experimentar um outro mercado. Foi então que eu participei de um processo seletivo para a construtora MRV, mercado imobiliário. Eu costumo brincar em meus treinamentos com os corretores e com as lideranças das imobiliárias que eu não sabia se o mercado imobiliário era de comer ou de passar no cabelo, porque de fato eu não sabia. E eis que a minha primeira experiência, o meu primeiro contato já foi tendo que liderar parceiros, né? Tendo que ter uma relação de parceria. Sim. Já como supervisor, eu não entrei como corretor, eu não participei dessa experiência da corretagem a princípio. Isso aí eu tive que desenvolver depois, porque eu considero importante você falar aquilo que você tem, lugar de fala para tal, propriedade para tal. Então, fui atrás do curso de TTI, me formei também, sou corretor, formei como corretor. Experimentei lá ir para as mesas de negociações com os próprios corretores, eles passaram a me ver aí como referência de alguém que não só fala, faça, mas também vamos fazer junto, vamos construir junto. E falando de desafio, que é o que você realmente quer saber de mim, nessa relação de parceria, o meu desafio foi justamente esse. Eu venho do mercado onde a liderança era exercida pelo regime CLT, então o líder naturalmente tinha lá a autoridade regida lá pela CLT, do eu mando, você obedece. Sim. Se você não fizer isso aqui, tem essa e essa sanção, essa e essa consequência. Então já cheguei no mercado, podemos dizer a famosa frase, querendo chutar a porta, sabe? Aí junta o espírito juvenil de querer fazer com que tudo aconteça muito rápido, o brilho de querer entregar o resultado muito rápido e junta também, claro, a falta de experiência. Posso dizer sim, a falta de experiência fez com que eu fosse esse trator do começo de querer tudo muito rápido e não entendesse de fato que estávamos num outro tipo de relação, onde não.
Não é o mando, você obedece. É vamos fazer juntos, Exato. vamos construir juntos e vamos entregar juntos esse resultado. Então, o meu principal desafio dentro do mercado imobiliário foi aprender a lidar com a liderança de parceria, de Essa troca, adaptação, né? e não de autocracia. Foi a virada de chave, o que é um chefe e um líder. E um Porque são líder. coisas diferentes. O Exatamente. chefe é aquele que manda e você tem que obedecer. Exato. O líder é aquele que você vai seguir, né? Uhum. O líder é um exemplo que tem que ser seguido, que deve ser seguido. Então isso acontece naturalmente. Exatamente. Eu acompanhei de perto, desde o início da Tem sua uma história engraçada para contar. contar. Eu tenho uma história engraçada para contar sobre esses dois senhores aqui. Daqui a pouco você... Não percam o próximo episódio. Não nesse episódio ainda. Realmente é uma história muito engraçada, né? E o pessoal vai entender essa história, porque na verdade assim foi necessário passar passar o que passamos, e a gente vê hoje a diferença do Gabriel, aquele Gabriel que chegou cheio de vontade, cheio de sede ao pote, vontade de fazer acontecer, porque eu vejo dessa forma, você chegou com muita vontade de fazer acontecer, e vinha de um regime onde se trabalhava realmente com você que estava numa posição de liderança, mas você tratava realmente, era tratado como chefe e tratava as pessoas como subordinadas, era assim? Sim. Tem que bater meta, tem que ser assim. E você entendeu que no mercado imobiliário funcionava diferente, né? Você tinha que ser um líder e não um chefe. E a gente viu que aos poucos isso foi acontecendo e viu a sua evolução de tal maneira que hoje você está na gerência do canal Inob, que é uma posição muito importante, estratégica, e assim, eu sou testemunha dessa sua evolução. Nós conversamos bastante, né? E assim, a sua humildade fez você chegar onde chegou, e eu digo que você tem muito a alcançar ainda nesse mercado. Você está com 28 anos, né? E o desafio maior também, que eu percebo, que é o seguinte: quando a pessoa já faz parte do mercado imobiliário e recebe um convite, né, um desafio de ir para uma supervisão, já não é fácil, né? É um desafio. Sim. E imagine uma pessoa que não conhecia nada do mercado imobiliário e recebe esse convite, recebe esse desafio. Então você tem que assim, se dedicar muito mais. Você nunca tinha sentado numa mesa para negociar um apartamento, um imóvel, né? E você começou a viver isso na prática, agora numa posição onde você está lidando com pessoas que têm anos de experiência no mercado, porque você não liderou corretores, você estava liderando um grupo de imobiliárias. Sim. Então sua relação é até hoje com proprietários de imobiliária, supervisores, coordenadores de imobiliária. Então foi um desafio muito maior. E eu imagino que para você não foi fácil, né? E assim, o que foi que você utilizou de estratégia para superar isso, né? E realmente conseguir bater suas metas, seus objetivos nesse novo desafio que foi para você ser supervisor de um canal, né? Onde você lidava com algumas imobiliárias. Me conte sobre esse desafio aí. O que foi que você usou de estratégia? Você estudou? Porque você é psicólogo, né, de formação? Eu sou acadêmico. Você é acadêmico. Estou concluindo. Está concluindo. Isso. Psicologia e também Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Isso. E está cursando oratória. Isso. Vamos lá. Um dos meus principais recursos é uma qualidade que eu julgo ser uma das primordiais, tá? Do ser humano em qualquer área. A humildade. Falamos muito sobre humildade, só que em algum momento a gente não aplica no dia a dia e não entende onde ela deve estar presente. Na minha relação com os parceiros, o que me ajudou muito nessa virada de chave e entregas diferenciadas foi justamente a humildade de entender que eu estava lidando com pessoas que tinham seus negócios, suas empresas. Então eu tinha que entender a mente do empreendedor. Ele não era meu funcionário, ele era meu parceiro de negócios. Ali diante dele eu era o representante, ainda quanto supervisor, o representante da marca MRV que Sim. ele se propôs a atender. Então eu estava ali numa posição de aprender também com ele, como de fato eu aprendi com muitos líderes de imobiliárias sobre o mercado como um todo, visão de negociação, visão de mercado, gestão imobiliária. Então, apesar de ser representante da construtora, eu sempre busquei
depois de vários aprendizados, a me colocar na posição de o aprendiz. Bom, esse cara aqui eu posso agregar muito a ele em relação à gestão, à liderança. É um tema que eu estudo muito, eu sou muito apaixonado por temas sobre gestão de pessoas, liderança. Então, eu acredito que eu possa vir agregar esse olhar para ele, uma vez que o dono da imobiliária hoje, na maioria das vezes, ele foi um corretor. Então, ele tem aí a passagem da base operacional, onde ele lidava apenas com o cliente dele final, para uma passagem onde ele passa a empreender, onde ele passa a assumir uma cadeira estratégica, porém nem todos tiveram a oportunidade de estudar isso, de viver essa parte da administração. Então, quando nós chegamos com uma abordagem não só de venda, tem que vender, porque o vender, quem escolhe trabalhar com venda, naturalmente já se cobra vender. Então, seria mais o mesmo eu entregar para o mercado a linguagem do vá vender. Então, o que eu posso agregar a ele aqui, diante do meu olhar de experiência na gestão? Então, eu vou agregar, vou dar essa atenção nesse ponto. Em contrapartida, automaticamente, os processos vão sendo melhorados. Hoje, eu digo que um dos principais erros é o foco demasiado no resultado, sem se preocupar com os meios, que são os processos. Então, depois que eu aprendi que eu deveria sim sentar do lado do Telmo, de outras grandes personalidades do mercado que eu tive o privilégio de atender como supervisor, entender, me conta um pouco aí como é seu negócio, como é que você faz a gestão do tráfego, quais são seus desafios em manter uma equipe de autônomos, que temos aí, né? Muito também desafiador. esse desafio, porque da mesma forma que eu como incorporador não tenho um CLT para regir o meu relacionamento com vocês no mercado, vocês também não têm um CLT para regir aí a autoridade de vocês frente aos corretores. Então eles são autônomos. Vocês não conseguem ter um vínculo fixo com eles. E além do autônomo, tem a questão da geração Z também. Então junta, o cara é autônomo e ao mesmo tempo muitos jovens passaram a ingressar nesse mercado imobiliário. Pessoas que não tinham essa base ainda, eles passam a ingressar no mercado. Então, geração Z e ainda autônomo. O que a geração Z busca? Justamente mais liberdade para trabalhar. Então, qualquer tentativa de você prender com regras, com leis, você acaba sufocando e o cara sai a qualquer momento. Então, é um desafio. E quando eu me coloquei na cadeira, de fato, de ser o ombro do líder da imobiliária, de entender os desafios, de vivenciar. Então, quando eu tiro lá um tempo para ficar na imobiliária, observando os desafios, o quanto é difícil também para o empreendedor lidar com o dia a dia do mercado, eu me apresento como agente de solução e não como agente de cobrança. Alguém somente apenas para cobrar, né? Exatamente. A impressão que eu tive é que a estratégia inicialmente foi uma estratégia de confronto, né? E foi até um dos motivos. Eu quero contar o episódio aqui. Quer contar logo? Eu vou contar, até porque eu não assinei nenhum termo de sigilo aqui de informação. Eu vou contar. Então, assim, esses senhores que estão aqui apresentando este podcast maravilhoso e que me convidaram para tal, eu, quanto supervisor, fui expulso do grupo de WhatsApp deles. Fui expulso do grupo de WhatsApp deles na minha chegada como supervisor da MRV. Então, chegava lá no grupo, fazia as cobranças, quantas pastas foram analisadas hoje, qual o retorno. Não, porque a gestão envolve acompanhamento. Então, aquele espírito juvenil do vamos fazer agora, vamos fazer para ontem. Tinha acabado de chegar com aquele espírito de querer entregar. E aí, subitamente, eu fui removido do grupo porque eles não me suportaram. Aí recebi uma ligação assim, para vocês entenderem a linha do tempo aí de evolução. A gente conta assim, brincando, mas é muito bacana olhar para trás e ver a evolução, mas não a evolução isolada, mas o caminho que foi percorrido, né, até que essa evolução acontecesse. Então, sim, qualquer pessoa desavisada que chega no mercado imobiliário achando que é tudo para ontem, que é o aqui e o agora, que não entende primeiro as dores, que não entende que a relação ela tem como base o relacionamento saudável, sim, porque é esse relacionamento saudável que torna aí, gera longevidade do resultado, vai cair no mesmo que eu caí no início, de confronto, de desajustes, de perdas de parceria também, de ter relações arranhadas. E eu aprendi muito com os feedbacks recebidos, eu volto a dizer, e também com as situações como ser expulso de um grupo de WhatsApp.
Não façam isso em casa. Então, essa estratégia de confronto, né? Porque, assim, como eu falei anteriormente, você tinha essa sede. E aí eu parei para observar que ousadia esse menino novo chegando assim no mercado. Cheio, eu via muita vontade. Eu falei isso para você depois, né? Que, assim, esse episódio passou. Lília, eu lembro de uma ligação que Lília fez para você também, que acho que foi importante, assim, tanto pra gente quanto pra sua carreira também, né? A ligação foi assim, ó, se for ficar assim, não dá mais. Essa E eu ligação... quase nós iríamos perder um grande parceiro como você, de verdade. Não façam isso em casa. Mas valeu, assim, eu acho que tudo acontece, nada acontece em vão, né? Sim. Verdade. No processo da sua formação foi importante acontecer isso. Eu tinha que dar um freio nesse primeiro Gabriel, e ali a gente conversou, você parou para ouvir. Sim. Né? E eu vi, na verdade, o que eu tinha a divisão de arrogância, eu passei a ver um Gabriel humilde mesmo. Então você, na verdade, não era arrogante. Você veio com vontade de trazer um resultado, veio com vontade de fazer acontecer, mas a vontade era muito maior do que a experiência que você tinha no momento. Porque você estava ingressando no mercado novo. Então você precisava acalmar um pouquinho, né? Parar um pouquinho e ouvir mais do que agir. Então, quando você parou para ouvir, você foi se transformando de forma perceptível, e por muitos momentos eu te abracei e falei o que para você? Você vai longe, confio em você. Isso. E você tá aí. Precisava mais um passo. ser lapidado, Foi um né? grande supervisor. Que maravilha. E hoje começou, tem pouco tempo na gerência. Um mês, mas já está fazendo um trabalho extraordinário como gerente. E eu quero ver você voando muito mais. Muito bom. Eu quero só comentar essa passagem minha da supervisão para a gerência do canal Imob, tá? É um canal de muita importância. Eu costumo dizer que quando nós assumimos determinados cargos em uma empresa, em uma organização tão grande como a MRV, aumenta também a carga. Sim. Então, quanto mais cargo, maior a carga. Mas essa carga não leia-se não pesada ou algo fora de uma capacidade ou algo que seja desprazeroso. Não, pelo contrário. A carga mesmo é a responsabilidade. Então, quando supervisor, eu saio aí da interação com uma carteira de imobiliárias limitada, onde eu atendia cerca de 10 a 12 parceiros de mercado, para uma carteira mais ampla, que é o mercado como um todo. Então, qual que é a diferença hoje principal do papel do supervisor MRV para com as imobiliárias e o gerente do canal Imob? O gerente do canal Imob, ele precisa e deve ser o máximo possível de referência, de relacionamento, para que ele consiga estabelecer um elo, um vínculo entre o mercado e a marca MRV. Então, eu tenho uma clareza muito grande aí da minha missão, quanto gerente do canal Imob, de estabelecer essa ligação do mercado para com a MRV, proporcionando aí uma experiência bacana de atendimento à marca. Então, a imobiliária ter lá no seu dia a dia o prazer, tá? E a proximidade de falar, olha, eu tenho orgulho de atender a marca MRV, porque eu sou bem atendido, nós temos um relacionamento próximo à marca. Então, minha missão como gerente Imob, claro, estou começando agora, com um desafio muito grande, com algumas coisas aí para ajustar, mas eu tenho certeza absoluta que a mesma humildade e dedicação que me fez chegar até aqui, vai me fazer também brilhar, mas não sozinho, tá? Hoje eu entendo que não é sobre brilhar sozinho, é sobre ser um céu cheio de estrelas, porque o céu com a estrela só não brilha. Verdade. Então, quem são essas estrelas? Vocês, parceiros do mercado. Gabriel, algo que eu acho muito interessante nesse relacionamento, né, entre a MRV e as imobiliárias parceiras é o cuidado e a preocupação que a MRV tem de estar se reunindo com as lideranças, de estar fornecendo conteúdos que são muito importantes, né? Para esse treinamento de equipe, posicionamento no mercado, avaliação mercadológica. Então, nós vemos essa preocupação da MRV com seus parceiros, né? E eu queria saber de você, como é que a MRV desenvolve isso? Quais são as ações que a MRV tem desenvolvido para estreitar esses laços com as imobiliárias parceiras? Excelente pergunta, porque nos leva a uma reflexão que é uma verdade hoje no mercado imobiliário como um todo. Sim. Então,
O que foi que eu observei quando eu cheguei, tá? Eu venho de uma escola onde incentivávamos muito a questão de academia para líderes. Então, eu mesmo fiz parte de várias academias, quanto supervisor de televendas em outra empresa, e eu chego ao mercado com esse olhar organizacional para além da venda pela venda. O que eu observei? Desenvolvia-se muitos treinamentos e capacitação, falava-se muito sobre isso, para com o corretor. Sim. Excelente. O corretor que está ali na linha de frente, representando a empresa, ele deve ser treinado mesmo para fazer o trabalho lá da venda, da negociação. Contudo, por trás do corretor, existe toda uma cadeia organizacional, que é a própria imobiliária, os próprios líderes, os próprios gestores. Aí eu me provoquei, certa feita, a me perguntar: quem cuida de quem cuida? Quem treina essa pessoa que tanto treina? Como eu havia falado anteriormente, o dono da imobiliária, na sua maioria, são ex-corretores que foram bem-sucedidos em suas atividades e eles querem aí ingressar numa carreira empreendedora. Excelente. Porém, não se tinha no mercado essa abordagem de treinar essas pessoas, de falar de assuntos de gestão, de ferramentas de gestão. Então, o canal Imob de Salvador, MRV, ele vem aí numa abordagem não só de cobrar a venda para as imobiliárias, e sim se preocupar mesmo com as lideranças. Então, nós fizemos o programa de formação para coordenadores de imobiliária, porque a maioria das imobiliárias tem um formato lá de gerência, de time e de coordenação. Por que não treinar essas pessoas? Então, fizemos aí um programa onde durante 7 dias, essas lideranças elas participam de uma imersão completa, conhecendo as diversas áreas da empresa, desde a equipe de RH, que é responsável em atrair corretores, recrutar corretores, a treinar corretores e a manter esses talentos na empresa. Muitos líderes de imob não tinham esse know-how. Nós trouxemos esses elementos. Outro representante muito importante é o próprio time do DI, do desenvolvimento imobiliário, como é que eles compram terrenos, quais são os critérios, como é a qualidade acabativa do nosso produto. Então, tudo é de uma maneira de aproximar as lideranças das imobiliárias à nossa cultura. Então, tem dado certo. Inclusive, eu já quero antecipar que no próximo mês, aí iniciando o segundo semestre do ano, nós faremos a segunda edição dessa capacitação para que seus gestores de imobiliárias participem, seus gerentes, coordenadores, para que eles tenham aí uma qualificação mesmo técnica do que é liderar pessoas autônomas. Porque um grande desafio do mercado imobiliário é justamente isso, né? Você está fazendo essa gestão de pessoas que são autônomas. A mão de obra. Porque no mercado tradicional, em outras atividades, você tem ali um funcionário, você tem como cobrar, você tem ali a CLT, a carteirinha assinada, tudo direitinho. E com autônomo é complicado, às vezes, né? A gente lidar com isso. Porque, assim, experiência nossa, né? Quando nós entramos no mercado imobiliário, nós entendemos que o negócio era nosso. Então, se como CLT eu me dedicava várias horas para fazer alguém crescer, agora eu ia fazer isso por mim, né? Por nós. Vamos trabalhar para fazer o nosso negócio crescer. Mas, infelizmente, muitos autônomos ainda não têm essa mentalidade. Acha, eu sou autônomo, eu vou trabalhar no dia que eu quero, a hora que eu quero, e depois quer ter um resultado e aí, sem passar pelo processo. E aí gera assim, né? uma outra provocação, que é a seguinte: trabalhar com a mão de obra autônoma já é um desafio. Sim. Quando se fala do operacional. Quando a gente parte para a mão de obra autônoma, que é líder, é ainda mais desafiador. Porque dentro do organograma de uma empresa, você tem lá a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Os donos das imobiliárias estão aqui na parte estratégica. Só que ele precisa de um meio de campo. Eu costumo dizer que a parte tática é o meio de campo, onde os coordenadores de imobiliária, onde os gerentes de imobiliárias estão ali. Os donos das imobiliárias precisam desse meio de campo para que eles façam um desdobramento aí da estratégia para a parte operacional, que tem ali a parte da cultura de feedback. Então, o seu coordenador, o seu gerente, ele precisa saber dar feedback, ele precisa fazer um follow-up dos processos dos corretores, eles precisam saber direcionar essas pessoas, eles precisam ter disciplina, acompanhamento, rotina, porque sem isso o resultado da imobiliária não vem, não é consistente. Então,
como incorporadora, estamos interessados em muito além de apenas construir e ter estoque. E diga-se de passagem, a MRV se destaca quando se fala de estoque aí de unidades para vender, bem localizados, inclusive, vamos falar já disso. Mas além dessa contribuição para com o mercado de produto para vender, nós também estamos buscando veementemente ser referência no que diz respeito a agregar valor ao mercado, em capacitação, em treinamento, desde o corretor até as lideranças, e nisso eu posso afirmar que ninguém faz igual. Podem até copiar os ingredientes, mas o modo de preparo é incopiável. A gente está falando do canal Imob, né? E a importância desse canal para a MRV, né? E você falou aí agora sobre essa preparação desse canal, você preparar os corretores, preparar a liderança para esse canal Imob, porque não adianta também você ter uma equipe que não seja qualificada. O objetivo é qualificar essa equipe. Sim. E essa ajuda realmente da MRV com a liderança, essa estratégia tem sido realmente muito relevante para nós imobiliários. Verdade. Porque realmente agrega muito, né? Nós temos na MRV um sistema que você tem que aprender a usar. Quanto melhor você for no processo, melhor será o resultado. Né? Então, esses encontros são fundamentais, façam cada vez mais, né? Não deixem de fazer. Eu participei da maioria desses encontros e realmente agregam muito. E você ainda como supervisor, já chegou a fazer treinamentos, né? Sim. Para lideranças. Então, aquele garoto que chegou com muita vontade de aprender, realmente aprendeu e tem ensinado, né? Então, para mim é um motivo de grande alegria ver você. Estamos orgulhosos. E quando eu participo dos treinamentos, fico olhando para você realmente com muita alegria e orgulho, sim, de ver você trazendo conteúdos com tanta autoridade e com a oratória que você tem, que é perfeita, né? Agora, uma outra coisa que eu queria abordar é justamente o mercado entender a importância das imobiliárias, né, nessa parceria com a MRV. Tem clientes assim que eu percebo quando a gente está atendendo, quando vê que é uma imobiliária e não a construtora, fica com alguns receios. Entendeu, Gabriel? Eu queria que você falasse sobre isso. A Muito importância bom. Que sim, sabemos que não são todas as imobiliárias que fazem parte desse canal, né? Então, quais são os critérios, as imobiliárias mais comprometidas, o que é que você, como MRV, utiliza, né, de critérios para... Olha, dentre todos os temas que foram aqui abordados, eu considero que este tema sobre a relevância do canal Imob, do time de imobiliárias para a incorporadora frente ao mercado, esse tema foi um dos mais importantes para que nós pudéssemos tratar aqui, tá? No que depender de mim e do meu time de supervisores, as imobiliárias irão ganhar cada vez mais notoriedade dentro do negócio, como aquelas que têm propriedade para vender o produto. Aí assim, se for de valia, eu vou trazer aqui para vocês informações, algumas informações conforme o Cresce. São mais de 1.000 imobiliárias que existem quando nós falamos aí de território Salvador, Lauro de Freitas e Abrantes, tá? São mais de 1.000 PJs, são mais de 1.000 imobiliárias. Contudo, quando se fala da nossa incorporadora, quando se fala da relação de MRV para com essas imobiliárias, nós não acatamos todas as imobiliárias como credenciadas. Então, todas as imobiliárias hoje que são cadastradas conosco avaliando uma série de critérios de certificação mesmo, tá? Então, não estamos interessados em fazer negócio com a imobiliária, que a imobiliária apenas tem o nosso produto na prateleira para vender e ela não tenha, por exemplo, o mínimo que se exige de uma estrutura. O que é hoje uma imobiliária, tá? E aí vai para os clientes que estiverem nos assistindo, nos acompanhando, podem realizar o processo da compra do imóvel de vocês tranquilamente com todas as imobiliárias que possuírem o credenciamento com a marca MRV. Porque são imobiliárias que são testadas e são avaliadas quanto a critérios básicos de qualidade. Então, existe um time oficial de vendas, que é o time comercial lá do supervisor, e eu como gerente do canal, que nós fazemos a validação mensal desse time que vai integrar o canal. Então,
o peso de se comprar com a imobiliária é o mesmo peso de comprar direto com a construtora, porque a própria construtora, está de mãos dadas com esses parceiros, avaliando aí uma série de critérios. Que critérios são esses, tá? A imobiliária ela tem um espaço físico, logo ela existe, logo ela é uma organização, logo ela participa no sentido de responsabilidade na negociação tal qual a MRV, a própria incorporadora. Essas imobiliárias, elas assinam um contrato de prestação de serviços que tem valor jurídico a nível organizacional. Então, existe aí todo um processo regulamentado para que elas possam prestar serviço, anunciar a marca, fazer as negociações, e elas também são treinadas e capacitadas de forma regular. Então, comprar com um corretor de imobiliária, agora vem a questão de a gente ressaltar os pontos positivos, tá? Qual é a diferença da experiência entre comprar com um corretor de imobiliária e talvez direto com a construtora, direto na loja? Existe alguma diferença positiva? Sim, porque a imobiliária ela está no mercado e ela consegue fazer um comparativo de outras ofertas de uma forma com mais propriedade. Então ela consegue lá oferecer para você um produto MRV, ressaltando com todo lugar de fala o porquê aquele produto é o mais competitivo e é o melhor. Porque ela tem aí uma série de produtos para oferecer, outras incorporadoras, e ela tem lá, quando ela oferta MRV, é porque ela entende que é o melhor para você. Ela não está oferecendo um produto porque ela é instruída, orientada a oferecer exclusivamente esse produto. Ela pode oferecer qualquer outro, porém na decisão de oferecer o MRV é porque ela entende que para você é o melhor a ser feito. Então, você cliente que estiver nos ouvindo, comprar direto com o Canal Imob, que o Canal Imob é o canal de compra do seu imóvel através de uma imobiliária cadastradas, credenciadas e também certificadas quanto à sua qualificação para atender nosso produto. Só mais peso ainda em nível de números, tá? Das mais de 1.000 imobiliárias que existem, Salvador, Lauro e Abrantes, nós trabalhamos com cerca de 50 imobiliárias, para vocês entenderem o quanto empoderado, por assim dizer, estruturado é esse filtro que nós fazemos aí perante esses parceiros. Um grupo seleto que nos sentimos honrados, né, em fazer que vocês participam. Fazer parte desse grupo, né, estarmos nessa parceria aí já desde 2019, né? Bastante tempo, quase 10 anos. Pouco tempo depois a gente já ingressou aí com essa parceria, que realmente é uma parceria excelente. Gabriel, vamos falar agora sobre a Smart Cidade 7 Sóis, que é um empreendimento assim, nunca houve algo semelhante em Salvador, certo? E eu acho que muita gente ainda não tem ideia da dimensão do que seja, porque não é um complexo apenas. A MRV já lançou um complexo em Lauro de Freitas, que foi o Solar de Vilas. Tem um complexo em Abrantes com 4 empreendimentos, 4 condomínios, que já foi entregue já há algum tempo. Tem um complexo que já entregou uma parte dele ali no antigo Golf Clube, né? No antigo Golf Clube. Só que Smart Cidade 7 Sóis não é apenas um complexo, é uma cidade planejada. E eu quero que você fale sobre isso. Mas eu gostaria de destacar o sucesso imenso desse empreendimento, que no lançamento do seu primeiro condomínio, vendeu tudo em 15 dias. E o sucesso não para por aí, porque uma coisa impressionante que eu vejo na MRV é o seguinte: todos os empreendimentos da MRV, antes de ficar pronto, é 100% vendido, né? E a gente teve um exemplo do Mirante do Iguatemi, que a gente ofertou para muitos clientes. E muitos clientes, assim, no início, não ligaram, não se interessaram. E quando a torre começa a aparecer, aí os clientes começam a ligar. Porque, puxa, a coisa está andando, a coisa está acontecendo. E aí eu recebi várias ligações de pessoas procurando o Mirante do Iguatemi e não tinha mais. Estava em 30% da obra, ou seja, tinha 70% ainda para concluir a obra, não tinha mais. E a gente viveu isso, ou melhor, algo inédito, na verdade, com Smart Cidade 7 Sóis. O primeiro empreendimento lançado vendeu tudo em 15 dias. Fale sobre esse sucesso e por quê, qual a razão do sucesso desse empreendimento. Muito bom. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado
pelo Sete Sóis, pela sua história como um todo. Inclusive, foi o primeiro lançamento que eu presenciei com a força realmente da marca MRV aqui na região. Então, eu chego na MRV em 2022, onde estávamos aí nos recuperando de uma pandemia. O mundo como um todo estava se recuperando e com isso a inflação estava lá em cima. A MRV havia se distanciado nesse ano do mercado Minha Casa Minha Vida, então a maioria dos produtos ofertados era dentro da linha do SBPE. Nós não tínhamos um produto assim de forma abrangente no Minha Casa Minha Vida. E eu, ao chegar, via que diante das imobiliárias, o mercado imob, o Sete Sóis era um folclore. Era assim que era apresentado. Todos então, na expectativa. Já ouvia-se falar muito desse projeto, o mercado já esperava muito. O cliente, o consumidor que queria muito morar nesse projeto, eles estavam ansiosos pela vinda e já tinham alguns anos aí nessa falácia, entre aspas, podemos dizer assim. Quando finalmente recebemos o anúncio, e até hoje eu me arrepio de verdade, porque foi um envolvimento emocional da parte de todos que participaram desse momento. Quando houve um anúncio lá em março que nós iríamos lançar no dia 15 daquele mês o primeiro projeto, que foi o empreendimento Parque dos Duques, com cerca de aproximadamente 500 apartamentos, nós entramos em êxtase de verdade, porque foi um movimento tal qual no mercado não se havia experimentado. Nunca tinha visto nada igual. O número de parceiros envolvidos em realmente fazer daquele lançamento um sucesso. Foram horas e horas à madrugada, gerando contrato, realizando sonhos, histórias de clientes que entraram na loja 9 da manhã, assinaram seus contratos às 8 da noite, não queriam ir embora, porque de fato o fluxo de atendimento foi extraordinário. Então, as pessoas queriam tanto comprar que elas faziam questão de esperar o tempo que fosse necessário para sair de lá com o contrato assinado. Então, eu fui testemunha, sou testemunha ocular desse fenômeno Sete Sóis, e o que eu posso dizer para o mercado que não vendeu ainda os produtos Sete Sóis: vocês estão deixando a oportunidade de fazer parte de uma história, tá? De uma história de sucesso. Uma história que está transformando tanto a vida das pessoas que compram o produto, como também a vida das pessoas que estão vendendo o produto. Então, qual é o convite que eu faço para vocês? Aprendam sobre esse projeto, estudem esse projeto. Ele é de uma dimensão tão fantástica que 1 hora de podcast não vai ser o suficiente para falar sobre ele, mas eu quero trazer aqui alguns elementos que tornam esse projeto um projeto diferente de tudo que já foi feito antes, não só aqui em Salvador, mas no Brasil como um todo. Hoje, quando se fala de cidade smart, Sete Sóis, nós temos 2 grandes cidades que comportam esse projeto, que é a cidade de São Paulo e Salvador. Então, é raro, é escasso. E sobre o tamanho do projeto, vamos falar. O projeto ele tem cerca de 300 mil metros quadrados de área. É a área aproximada do projeto. Ao todo, serão 12 empreendimentos. Nós iremos lançar a segunda fase da cidade de Sete Sóis, que é o 7º condomínio, que vai marcar aí a segunda parte do projeto. Então 50% já foi, vamos começar agora os próximos 50% da cidade. Então, quais são os elementos que tornam esse projeto um projeto diferenciado, destacado? Como se fala lá dos 7 sóis, por que 7 sóis? São 7 pilares que formam aí o conceito de morar nesse projeto. Eu costumo brincar assim com o corretor e até mesmo com o cliente durante o atendimento, que quem compra um apartamento na cidade de Sete Sóis não está comprando somente sala, quarto, cozinha e banheiro, que é o tradicional. Está comprando todo um modo de vida mesmo. Vamos exemplificar. Quando se fala aí de cálculo de investimento, de valor investido por metro quadrado, aí vamos pegar um condomínio comum, um apartamento comum, que eu compro fora de um projeto como esse. Aí, digamos que o ticket médio desse projeto seja lá 250 mil. E eu esteja comprando um apartamento de 40 a 44 metros quadrados, que é o tradicional aí dentro da MRV. O investimento por metro quadrado está saindo a R$ 6.300 em média, ok? Quando eu compro um apartamento dentro da cidade de Sete Sóis, aí eu sou audacioso em dizer que o investimento é menos de R$1.
por metro quadrado. Como assim, Gabriel? Que loucura é essa, menino? Que cálculo foi esse que você fez? Gente, é simples. Quando você compra um apartamento na cidade de Sete Sóis, você está comprando o apartamento que em si já tem cerca de 40 a 44 metros quadrados. O condomínio com a infraestrutura completa, que é a qualidade de entrega aí da MRV, e além do condomínio, a área total de 300 mil metros quadrados. Quando você pega o ticket médio de 250 mil a 260 mil e divide pela área total, você tem esse investimento de menos de R$1, porque o projeto é dele, a cidade é dele. Estamos dando para o cliente a oportunidade de ele morar numa cidade planejada, que se retroalimenta, que cresce, que faz a sua própria manutenção, porque nós criamos um ecossistema, algo vivo realmente, para que a cidade ela não só seja entregue com qualidade, mas que ela permaneça com essa vida. Tanto que um dos conceitos da cidade é o Viva Verde, é o contato ecológico, que é o que nós buscamos hoje, né? Nesse frenesi de trabalhar da vida urbana acelerada, o ser humano ele busca o contato com a natureza, e são cerca de 72 mil metros quadrados só de área verde, que diz sobre a arborização dos apartamentos, sobre a vista permanente e sobre o contato com a natureza. Além, claro, do Viva Verde, que é verde por tudo que é lado, nós temos conceitos importantes, como segurança. Hoje, quem quer comprar a casa própria não quer só ter um lugar para morar, ele quer ir e vir, que é um direito do humano, ir e voltar com segurança. Então, circuito completo de segurança, 24 horas, aí eu já aproveito aí para antecipar algumas objeções. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, elas acabam associando, mas o projeto de vocês é perto de uma comunidade. Aí eu desafio essas pessoas que comentam esse tipo de coisa a me dizer um bairro nobre de Salvador, um lugar legal de morar, que não tem uma comunidade próxima. Eu desafio qualquer um a dizer, diga um bairro que é bom de morar em Salvador, que não tenha nas adjacências uma comunidade. Mas o nosso intuito aqui como construtora, que entrega qualidade ao mercado, não é criar segregação da comunidade. Não é dizer, olha, você vai morar melhor do que a comunidade. Não, é dizer assim, olha, o meu projeto dentro das proximidades de uma comunidade é capaz de gerar impacto social, é capaz de gerar desenvolvimento urbano para a região, porque a MRV é uma construtora que não só edifica, ela não só constrói os edifícios, ela também tem o histórico de melhorar, de desenvolver tudo que esteja no entorno do projeto. Então, dentro desses pilares, que são os 7, nós temos aí justamente o impacto social do projeto, o desenvolvimento urbano que ele gera, o crescimento para a região. Podemos falar também da comodidade, porque a comodidade pensa que serviço essencial útil. Eu, morador da cidade de Sete Sóis, quero ir numa padaria, quero comprar um remédio. Dentro da cidade, nós temos um projeto de entrega onde existe um espaço que vai ser doado à associação de condomínios para que cada gestor desses respectivos condomínios faça aí a gestão desses espaços, dessas lojas, para que elas se transformem em promotoras de serviços úteis e essenciais para os quase 5 mil moradores que vão morar lá na cidade Sete Sóis. Muito bom, muito bom. Se quiserem conhecer mais, pode entrar em contato com a Imobiliária Silva Machado. A gente vai levar você na loja da MRV. Lá tem uma maquete, né, gigante de todo o projeto. Tem um decorado lindo e você vai conhecer na íntegra Smart Cidade Sete Sóis. Muito bom. E assim, gente, aproveitando o ensejo sobre o faixa 4, Minha Casa Minha Vida, que já é uma realidade hoje, e aliando aí a cidade de Sete Sóis, o que nós podemos comentar, né? Hoje o corretor de imóveis do Minha Casa Minha Vida, ele precisa entender que ele deve ser um profissional capaz de vender valor agregado e não preço. Então, quanto mais você, corretor, que estiver nos assistindo, e seja lá focado, porque eu vou vender tal construtora, porque o preço é mais barato, porque o plano de pagamento é assim. Aí você não se abre para entender a tendência do mercado e você fica de fora, porque a tendência com faixa 4 é que as incorporadoras, mesmo dentro do Minha Casa Minha Vida, se afastam um pouco mais da 1 e 2 talvez,
Nós não temos a garantia, mas é uma tendência. Então, desde já, utilize aí o projeto Cidade 7 Sóis para vender valor agregado. Não venda 7 sóis como se fosse mais um produto, mais um apartamento na prateleira. Entenda todo o conceito. Eu falei de alguns pilares, mas são 7: segurança, boa vizinhança, tecnologia, desenvolvimento urbano, entre outros pilares importantes. Se aprofunde nisso e na mesa com seu cliente, crie a experiência não de comprar, mas de morar bem e morar em um MRV dentro da Smart Cidade 7 Sóis. Gabriel, agora olhando para o futuro do mercado e da sua carreira, que já é promissora, né? O que é que te move? Me conte aí. Eu costumo dizer que eu sou movido por 3 pilares básicos, tá? Quanto profissional. Primeiro, o meu nome. Então, eu trabalho muito pelo meu nome, pela minha reputação. Sim. Segundo pilar são minhas ambições. Então, eu não preciso de que ninguém me dê uma ordem para que eu possa executar um projeto, ter ideias, ter proatividade, porque minhas ambições elas já me levam já nessa te direção. motivam, né? E por último, valor. O que é o valor? É o quanto eu quero me pagar. Eu entendo que nós estamos num mercado promissor, que gera crescimento tanto pessoal como profissional, financeiro também, por que não? Então, o profissional que é dedicado, ele entende que ele tem que se pagar. Ele tem que estar disposto a mirar lá onde ele quer chegar e fazer do seu trabalho um caminho para que ele possa dizer, ó, eu valho isso. E ninguém vai dizer o meu valor. Quem vai dizer meu valor sou eu. Exatamente. E o que é que você tem a dizer para as pessoas que estão começando, né? Para que eles possam crescer de forma consistente e com propósito? Eu gosto muito de falar sobre pessoas que começam. É uma abordagem que já me acompanha desde minha outra experiência. Então, eu era responsável em ser supervisor de pessoas que tinham um primeiro emprego lá no call center. Então, pessoas que entravam sem saber o que era ser um profissional. Sim. Então, eu passei a ter uma visão do formador de pessoas, não só para aquela função, mas também eu entendia que aquele ali era um momento, era uma oportunidade de eu deixar um pouco do que é mercado de trabalho para aqueles jovens. Trazendo isso para o mercado imobiliário, eu gosto muito quando um parceiro de imob me chama para projeto de selecionar um corretor, de treinar corretores novatos, porque eu tenho a oportunidade de falar para essa galera que está começando. Sim. E eu costumo dizer, olha, eu venho do futuro para dizer não desistam. O conselho que eu dou para vocês é se dediquem. Se dediquem, porque todo processo que começa é doloroso, tira você da zona do conforto, te provoca, mas se você não desistir, o resultado é um resultado frutífero. Então, é só lembrar de como uma pedra preciosa chega em nossas mãos, né? Ninguém vai na joalheria e compra uma pedra de ouro bruta e coloca no pescoço, porque o valor vai ser o mesmo, porém a estética, o refinamento do acabamento é diferente. Ninguém vai usar uma pedra bruta de ouro no pescoço. Mas para chegar no formato de joia, que nós somos orgulhosos em utilizar, ele passa por um processo que é o fogo. Então ele é aquecido, ele passa pelo fogo, pela lapidação, então ele se torna o que nós conhecemos hoje como ouro, como prata, enfim. Da mesma forma o ser humano, o processo de desenvolvimento humano, ele passa sim, tá? Pelo fogo. Ah, mas eu não estou preparado. Se você não se jogar no fogo, você nunca vai se preparar. E assim, uma analogia bem pífia, tá? O alimento vem cru para nossas casas, para as nossas dispensas, mas para ele chegar num ponto onde ele possa ser consumido e aproveitado, ganhar forma de alimento, ele passa pelo quê? Pelo fogo. Então todo o processo do começo é o fogo, que se você não enfrentar, não estiver disposto, o resultado que você tanto quer de mudança de vida, de evolução pessoal, não vai chegar. Gabriel de Alcântara, líder jovem que já tem influenciado muitos outros jovens, certo? Nós queremos te agradecer pela honra desse episódio, desse bate-papo com você, tá certo? Eu quero te agradecer mesmo também pela parceria, a nossa amizade. Quero agradecer muitíssimo ao convite realizado aí pela Silvia Machado, por vocês que são parceiros queridos, ressaltar aqui a importância do acolhimento, da recepção, que vocês como um casal experiente no mercado, tá? Então vocês têm aí uma longa jornada no mercado imobiliário, o quanto vocês foram receptivos, acolhedores, elogiar também esse projeto incrível do podcast. Hoje, quando se fala de ser uma referência no mercado imobiliário,
não é somente sobre ter a imobiliária, o espaço, mas sim se questionar quais são as provocações que eu faço isso para um todo, né? Para como um todo. Então, esse podcast é um espaço de fala onde vocês têm aberto aí para várias pessoas, várias personalidades do mercado, para que eles, o cliente, o ouvinte, ele consiga ter uma ideia estruturada do que é nosso mercado, né? E nichar aí em vários assuntos. Então, eu como parceiro MRV, eu sou muito grato de verdade pela parceria de vocês, que não é só uma parceria comercial, eu costumo dizer que é uma parceria saudável. É uma parceria que ela não só é limitada a o que eu te entrego a nível de resultado, mas também o que eu te entrego de smart money, né? O dinheiro inteligente, que é o capital intelectual, é o quanto as trocas que acontecem contribuem para a evolução desse relacionamento. Então, quando se fala de boas trocas, trocas inteligentes, eu penso muito em Silva Machado, eu penso muito em Telmo, penso muito em Lilian e penso nessa empresa aí imobiliária que vem agregando valor junto à MRV há quase 10 anos no mercado. Como encontra você nas redes sociais? Nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram imob com bemudo, imob.alcântara. É um Instagram comercial, onde eu falo um pouco do meu dia a dia como gerente do canal Imob, atendimento a clientes, aos parceiros, treinamentos, capacitação, palestras que nós damos juntos aí em algum momento como parceiros de Imob. E vocês podem me seguir lá no imob.alcântara e ter essa interação mais próxima. Vai ser um prazer ter essa troca com vocês. Gostaria também de convidar vocês a nos seguir nas redes sociais, acompanhando a Imobiliária Silva Machado com todas as atualizações no @Imobiliária Silva Machado, para não perder nenhuma novidade, ok? E fiquem também ligadinhos no nosso canal do YouTube para não perder o nosso próximo episódio do podcast Imobiliária Silva Machado, tá bom? Venha conosco. Tchau, tchau.